Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Valorama. Hoje, dia 17 de novembro de 2022, uma quinta-feira. E como de praxe, aqui do meu lado direito da tela, o Felipe, para falarmos um pouco sobre a nossa economia e o calendário econômico. Felipe, bom dia. Hoje um calendário um pouco fraco, é isso mesmo? Bom dia, pessoal. Bom dia, Jada. Poucos dados, Jada. Acabou de sair aqui alguns dados dos Estados Unidos, mas sem muita informação relevante hoje, né? O mais importante foi a inflação lá na zona do euro, que veio abaixo do esperado, né? Surpreendendo aí, veio 10,6%, mas esperado 10,7%, né? Mas, comparando com o último dado reportado, subiu aí 0,7%, né? Saindo de 9,9 para 10 por dois dígitos, né? Chegando aos dois dígitos. Ontem teve o Reino Unido reportando 11,1 de inflação e hoje a zona do euro também subindo aí para casa dos dois dígitos, que fica bem preocupante a situação lá na Europa. Aqui no Brasil tivemos o IGP-10, que mede a prévia do IGPM, que veio em deflacionário de 0,6, né? Em linha com as expectativas e um pouco acima do mês anterior, que havia sido uma queda de 1%. Mas ainda em cenário deflacionário, o que é positivo aqui para o nosso país. E tivemos aqui a licença de construção lá dos Estados Unidos, que veio 1,52 milhões, era aguardado 1,51 milhões e reduziu em relação ao último dado, que foi 1,56 milhões de licenças novas para a construção nos Estados Unidos. Os pedidos iniciais por seguro-desemprego também acabou de sair aqui. 222 mil pedidos, vindo abaixo aí do esperado, que era 225, e também abaixo da semana anterior, que foram 226 mil pedidos. Tivemos também o índice de atividade industrial do Fed em Filadélfia, que ficou negativo em 19,4 pontos, reduzindo aí em relação ao último mês, que havia sido negativo em 8,7 e também surpreendendo as expectativas, que eram de menos 6,2 somente, né? Vindo aí bem abaixo das expectativas. De dado foi isso já que nós tivemos até o momento. Uhum. Bacana, perfeito. Bom, então antes de nós continuarmos aqui, pedir para que você que está na nossa escuta, não deixe de dar o joinha no vídeo, dar aquele like e também, caso você não seja inscrito, considere se inscrever no nosso canal e sempre estar por dentro de tudo que acontece aqui na Valorama e no mercado financeiro também, tá? Dúvidas, questionamentos, pode colocar nos comentários que nós estaremos retornando. Pois bem, vamos dar continuidade aqui. Pedir só por gentileza, Chico, compartilhar a tela aí. Obrigado. Bom, hoje nós temos algumas situações aí, como o Felipe pontuou no calendário econômico, nós tivemos algumas informações relevantes que nós já falaremos a respeito. E hoje nós, como que o nosso panorama está no mundo? Nós vemos que o mundo relativamente fechou no negativo até o presente momento, né? Com destaque de queda para o mercado europeu, para o mercado brasileiro também. Felipe, na sequência, pode falar um pouquinho mais a respeito, né? Está tendo uma sangria aqui no Brasil. E mas vamos ver como que os mercados vão se comportar ao longo do dia, né? Nós temos mais algumas horas. O mercado acabou abrindo apenas alguns minutos atrás. Quanto ao índice do medo e da ganância, está no patamar 66, continua o mercado bastante ganancioso. O índice do VIX está subindo 3,36%, aí na casa de 24. Está relativamente ok, apesar dessa alta considerável, ainda está num patamar bastante confortável. Já o índice DXY está subindo 0,62%, uma leve subida para o momento, não sem também maiores preocupações, né? Quanto aos índices futuros, nós vemos também que as commodities, muitas delas estão caindo até o presente momento, com destaque também para o Brent, para o petróleo, que está caindo na casa de 1%, fechando o barril até o presente momento a $90. Outras informações que nós também tivemos agora ao decorrer dessa manhã, com certeza entre as notícias de maior impacto, foi a inflação na zona do euro, que veio na casa de 10,6%. Era esperado o crescimento passando de 9,9 para 10,6, veio 0,1 abaixo do esperado, mas ainda veio um patamar extremamente alto. A inflação lá continua ainda alta. Li um boato não, li uma notícia de que, segundo algumas pessoas na Europa, já estão comentando de que o pico da inflação lá está. Essa inflação está chegando no pico, não é para piorar mais a situação dentro desse aspecto. E aqui nós vemos algumas informações relativas à inflação do preço de alimentos
Aqui, claro, dá para selecionar no mundo todo, né? E, entretanto, aqui, no caso, eu selecionei a Europa, porque como a divulgação hoje veio na Europa, e nós vimos que o percentual lá do preço dos alimentos teve um aumento, assim, bastante expressivo. Aqui constam os países, constam seus respectivos aumentos, né? Tudo na casa de 2 dígitos. Então, a inflação não foi só no Brasil. Mais uma vez, nós frisamos isso, porque tem pessoas que não entendem isso, que acham que só foi no Brasil que acabou acontecendo isso. E aqui nós temos a inflação, vamos para a Europa. Aqui mostra como que está a inflação nos países. Olha só o destaque que nós temos a Turquia, uma inflação de 85%, a Ucrânia, que está em guerra, está 26%. Entre os países que não estão em guerra, nós percebemos que os países que estão mais próximos da Rússia são os que mais foram impactados, o que vem sendo impactado pelos altos preços. E quando nós aqui constam todos os países, né? Nós não vamos falar um por um, senão se torna humanamente impossível, né? E até que constam outros países como a Suíça, Luxemburgo, Espanha, que estão longe, né? Quanto mais longe, parece uma coincidência, né? Normalmente os países que são mais longe da Rússia tendem a ter uma inflação um pouco mais baixa do que a média. Mas nós vemos que na zona do euro a situação lá continua ainda bastante tensa dentro desse aspecto. E entre os principais motivos que fizeram com que essa inflação aumentasse, que nós listamos, vamos aqui por parte, dar nome aos bois, como dizem no popular, né? Se nós vemos nessa linha eh, mais vermelha, né, mais grossa vermelha, consta a média de todos os itens, né, que estão beirando 10%. O preço da energia continua ainda extremamente elevado. Então, o que fez com que a inflação na Europa se mantesse em altos patamares, se mantém nesses níveis, ainda é o custo da energia. A Europa estava sem energia até um tempo atrás, principalmente o gás natural. Nós estávamos listando isso daqui, não é novidade para ninguém. Só que a Europa conseguiu essa energia. Mas o ponto é, conseguiu essa energia, só que com um alto preço. Vai ter energia? Vai ter. Mas qual que é o preço? Tanto faz. Nós queremos energia. E o inverno vem chegando. O novembro, relativamente, começa já está bem mais frio que os meses anteriores. Dezembro, janeiro, normalmente até março ainda tem muita coisa para acontecer. Então, os próximos meses ainda trarão muitas surpresas dentro desse contexto. No mais, os outros itens aqui, como serviços, se manteve estável. Alimentos também teve uma crescente, inclusive, diga-se de passagem, acima do nível de inflação, mas energia ainda continua sendo, digamos, o principal fator. O vilão. Né? O grande vilão é a energia na Europa. Felipe, passo para você agora, falar um pouquinho do Brasil. Como que aqui no Brasil está pingando sangue, não é mesmo? Tá já. Não tem Não outra tá, expressão. não Eu tá gostaria legal, não. muito de dizer que o Ibov estava a 150, 160 mil pontos, mas não é o que está acontecendo. O mercado com todas as incertezas agora, né, Felipe? Que Tá até o... bem complicada a situação já, né? Cada vez que o novo governo fala um pouco, começa a falar de equipe de transição, de PEC de transição, o mercado vem, cai mais um pouquinho, o dólar sobe mais um pouquinho, né? Compartilha a tela, por favor. Aqui a gente tem o heatmap, né? Triste, tudo caindo, só tem acho que uma ação subindo, duas agora, né? Bradesco, que despencou nos últimos dias aí, por conta do balanço, e Suzano subindo 0,32% também aqui, que é uma empresa que está relacionada com commodity, né, com a celulose, que tem muita relação com o dólar, né? O dólar subindo beneficia essa empresa, a Suzano. Mas vamos falar das baixas aqui, né? 3R Petróleo caindo 6,94%, Cirela caindo 6,76%, Exetec caindo 6,7%, Qualicorp caindo 6,45% e IPK, Pão de Açúcar, caindo 5,86%. São as maiores quedas do Ibovespa no momento, né? Uma olhadinha no gráfico aqui, gráfico diário, Ibov chegando próximo a um fundo aqui, uma região que já foi suporte anteriormente, aqui nos 107.700. Caso venha perder esse patamar aqui, próximo ponto do Ibov é os 102 mil pontos. Se perder essa mínima aqui também, né, de 106 de bola aqui, deve buscar essa região aqui dos 100 mil, 105 mil, vai ficar nessa, descer para esse próximo alvo aqui, né, digamos assim. E não vejo um fundo, né? O fundo que eu vejo aqui no Ibovespa, graficamente falando, tá lá no 95 mil pontos. Não acho que vai chegar lá, não acredito que ele chegue lá, mas
nunca se sabe, né? Do jeito que tá indo aí, todo dia caindo 3, 4%, hoje está no momento caindo 2,15%, mas nada que não possa piorar, né? E dólar subindo, né? E o dólar continuando sua escalada aqui, né? O dólar, inclusive, rompendo aqui, tentando, né? Já chegou a romper essa resistência aqui dos 5,50, mas já retornou e está sendo negociado abaixo agora novamente. Mas caso venha romper esse 5,50 aqui, próximo alvo do dólar é o 5,70, né? 5,69, que foi esse último topo deixado aqui pelo dólar. Mas começou a abrir hoje, subindo 2%, 2,3% mais ou menos. Está subindo agora no momento 1,4%, deu uma leve recuada aí o dólar. A bolsa também deu uma parada na queda, né? Mas ainda assim, querendo já ir para a mínima aqui no momento, né? Caindo 2,32 agora. Bem complicada a situação aqui para a nossa bolsa brasileira. Uhum. Bacana, Felipe. Era isso então? Isso, Jada. Bacana. Pessoal, então esses foram os principais destaques agora da manhã. Tá? Agradecemos a todos pela audiência, por estarem conosco aqui. E voltaremos com o fechamento do mercado, ao final do dia, depois o pregão, também trazendo os principais destaques do dia de hoje, dessa quinta-feira. No mais, despedimos por aqui, agradecemos a todos, desejando um excelente dia com excelentes negócios. Até mais.